Chegou a hora de eu falar um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal. Você assiste o meu canal, sabe um pouquinho da minha história, ou não, né? Eu acho que eu sou um cara da internet que gosta de falar sobre saúde e nutrição por aí, dieta low carb, blá blá blá. Mas pelo fato das minhas redes sociais recentemente terem dado um grande salto, principalmente as outras, com 200, 300 mil pessoas entrando, participando um pouco do conteúdo da Seto Saudável. Muita gente nova que tá vindo de lá pra cá nesse canal do YouTube não conhece a minha história. E se esse é o seu caso, e mesmo você sendo inscrito da Seto Saudável há algum tempo, hoje a gente vai ser bem pessoal. Muita gente ainda não sabe o que eu passei, a minha história de vida, que eu cheguei a pesar 120 quilos, que eu sou diabético tipo 1, que eu fiz um refúgio de 5 anos na China, e tem gente que nem sabe no que eu sou formado, que é antropologia. Eu estudei exaustivamente nutrição das nossas tribos e dos povos antigos. Então esse vídeo aqui é uma oportunidade para eu mostrar para você quem eu sou e por que eu faço o que eu faço. Não da perspectiva de falar o que é certo e errado, nada moralista, absolutamente nada egocêntrico aqui, mas simplesmente para que você me conheça como pessoa e entenda as minhas razões de criar o que eu crio aqui na internet. Antes de eu ter qualquer intuito de criar conteúdo na internet, eu era um cara bem mediano, bem normal. Eu tive umas 3 bandas no ensino médio, uma delas foi emo, então quem quiser tirar sarro de mim por aí é muito fácil de achar isso na internet. Mas no ensino médio foi a época que meu corpo começou a dar pau, a travar totalmente. Até então a minha família era aquela família tradicional brasileira, come muito trigo, come muito porcaria de fim de semana, muito pão, muitos processados, muito macarrão. Mas foi no ensino médio, nesse momento de estresse muito grande, pelos fatos que eu vou explicar, que meu corpo explodiu. Meu pai, naquele momento de ensino médio, faleceu de câncer de intestino e uniu no mesmo ano que eu terminasse meu primeiro relacionamento da minha vida, minha primeira namorada. E esse estresse foi o suficiente para meu corpo travar. Tudo que eu já havia feito de errado por conta dessa alimentação tradicional brasileira implodiu ali naquele momento. E eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune, é bem diferente da tipo 2, para quem não conhece. Eu preciso de insulina para a vida inteira. Isso a gente está falando de um menino de 16 anos, com aquele estresse todo naquele ano, que foi muito difícil. A gente ainda nem sabe por que acontece uma diabetes tipo 1, mas obviamente, né, um sistema, uma mitocôndria completamente destruída por conta da alimentação processada, dos costumes, do estilo de vida, em combinação com o estresse gigantesco daquele, alguma coisa ia dar. Daí pra frente foi um acúmulo de amizades com profissionais, com médicos, com nutricionistas. Foram diversas pessoas que participaram da minha vida com o melhor intuito em me ajudar, com certeza. Mas foram incansáveis consultas. E a diabetes tipo 1, pra quem não sabe, eu sou totalmente dependente de insulina para regular minha glicemia manualmente. Então ela pode chegar a 800, dependendo de como eu me dosar ou não me dosar, tanto que ela pode chegar a 10 e eu morrer com uma hipoglicemia. E essa montanha-russa é devastadora, ela é muito aguda, é completamente mais aguda do que uma diabetes tipo 2, metabólica apenas. E isso muda uma pessoa, certo? Enfim, passam-se os anos nessas tentativas incontáveis de resolver esse problema. E eu acabo criando uma coisa na minha cabeça, um objetivo de que eu preciso viver o suficientemente para construir uma família, para ter meus filhos e ver meus netos, coisa que meu pai não teve oportunidade. Aquilo me marcou demais. Em últimas palavras, em últimas conversas com meu pai, aquilo foi a maior dor dele, de não ter esse privilégio de ver a família se desenrolando. E justamente isso me fez criar uma certa incógnita, né? Aquilo é uma má alimentação? O que é má alimentação? O porquê que isso está acontecendo em vários parentes, porque naquela parte da família esse tipo de câncer de intestino começou a acontecer com várias pessoas, meu pai não foi o único. E essa alimentação de trocar manteiga por margarina, sabe? Tirar a manteiga e falar, não come isso daqui, come aquilo lá, de fritar coisas em óleo de soja, em consumir grãos integrais ou não, isso é praticamente a identidade da minha família, que eu sempre que era tudo que tinha disponível para se comer, era isso. Porque na realidade aquilo era considerado saudável. E hoje em dia ainda é considerado saudável, certo? Em muitas famílias ninguém questiona isso. Enfim, diversos familiares doentes, malemar passando dos 50 anos de idade, e eu com a diabetes tipo 1, sabendo que isso acontecia na família do meu pai, então tem um histórico horroroso de câncer de intestino, e eu com diabetes tipo 1, eu falei, mas onde que eu vou parar? E isso me deixou extremamente ansioso, nervoso e à procura de alguma resposta, de como que eu posso evitar com que isso aconteça, porque não é possível que meu destino seja traçado desse momento pra frente
E é isso que eu vou ter no final. Foi aí que eu comecei a questionar o porquê dessas doenças metabólicas, como diabetes e câncer, inclusive, não aconteciam em tempos mais antigos. E a gente tem documentação muito pequena, por mais que era possível ser documentado, essas coisas não aconteciam. E comecei a ver dados de gráficos que mostram a quantidade, esse boom dessas doenças metabólicas acontecendo de certo período para frente, com a inserção no mercado de alguns alimentos específicos, de algumas coisas que a minha família e a grande parte das famílias brasileiras tratam como mais saudável do que outras. E a antropologia apareceu como um estudo de famílias antigas, de tribos antigas, de comunidades ancestrais que se alimentavam de maneira completamente oposta que a nossa, levando a proteína animal como assim o grande alimento e o resto como um acompanhamento, certo? E esse acompanhamento estava muito longe de ser processado. Isso me levou a entrar em antropologia pela Unicamp, fazer muita pesquisa nessa área de fisiologia, nutrição. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de dar aula e fazer pesquisa em Pequim, na China. Nesse momento eu já havia tentado de absolutamente tudo que você pode imaginar. 10 mil dietas diferentes, uma mais bizarra que a outra. Sempre com essa história de trigo, grãos integrais, sempre com essa mesma vertente, com essa mesma espinha dorsal que se promove por todos, a grande maioria dos profissionais. E por mais que alguma coisa funcionava de 2 semanas ou 3 semanas, o final era sempre o mesmo. Era sempre um efeito rebote que me deixava mais gordo, com a glicemia mais descontrolada, mais depressivo, mais incapaz, com menos disposição para tentar qualquer outra coisa. E os exames, assim, horríveis. Eu estava em direção à morte muito rápida se eu seguisse dessa maneira. Nenhum dessas centenas de profissionais, eu digo centenas sem exagero, tá? Eu passei por mais de 100 profissionais em várias cidades do estado de São Paulo. Aqui eu cheguei até em outro estado para ver profissional. Nenhum deles me deu a opção, ou pelo menos me apresentou uma dieta ancestral, baseada em carnes, remoção de carboidratos, uma dieta low carb. Nenhum desses profissionais, a gente está falando de mais de 100 pessoas, me deu a opção de pelo menos olhar algo nessa vertente. E quando eu descobri que existia um protocolo dessa maneira, transformando muitas pessoas há muitos anos, ok? Há muitos anos, livro do Dr. Bernstein, por exemplo, que fala justamente sobre dieta low carb e diabetes tipo 1, extremamente famoso no meio de quem se interessa. Mas nenhum desses profissionais falou nada pra mim. Isso me deixou extremamente revoltado. Revoltado não só pelo que eu sofri nesses anos todos, desde lá dos 15, 16 anos de idade até esse tal momento, mas pelo fato de eu não ter dado o direito de apresentação de um protocolo desse que salvou muita gente já, e na época já havia sido muito bem estudado, tá? Ninguém me falou, por exemplo, sobre o Atkins, que é o Dr. Atkins, que veio com essa primeira história de low carb, assim, meio desestruturada, mas ninguém me passou isso. Enfim, dando um salto enorme, eu passei esses 5 anos em Pequim, na China, estudando, fazendo pesquisa, dando aula, absorvendo um mundo de literatura científica nessa área, muito próximo a profissionais e pesquisadores, muito próximo a laboratórios. E eu me usando como cobaia nesse tempo todo, fazendo essas mexidas, trocando isso daqui, colocando isso daqui, praticamente largando tudo que eu conhecia sobre nutrição tradicional e fazendo a coisa praticamente oposta. Eu simplesmente perdi 15 quilos em pouco mais de um mês. Sequei 15 quilos em pouco mais de um mês. Meus exames foram feitos antes e depois, eles simplesmente deram 180 graus na direção que eles estavam indo. Meu triglicérides, meus marcadores de inflamação, proteína C reativa, minha glicemia nunca esteve tão perfeita. Isso em uma intervenção de um mês e pouco. Aí eu volto para o Brasil, em algum momento de férias. Eu venho nos profissionais que costumavam me atender, eles falam: o que você está fazendo vai te matar. O que você está fazendo não é saudável. E assim, com exames na mão. Ó, mas peraí, olha isso daqui. Eu nunca tive isso daqui. A gente tentou sempre mudar isso e eu nunca consegui mudar. Mas olha o que está acontecendo em um mês. A gente teve 10 anos e 100 profissionais para tentar mudar isso. Em um mês isso daqui aconteceu. Você está me falando que eu vou morrer? Eu ia morrer antes, não agora. E assim, a cabeça dura das pessoas simplesmente falou que eu precisava parar. Foi aí que eu senti uma dor, mas uma dor da manipulação desse sistema, que é uma manipulação que não é o cara, não é o profissional, não é o médico que está me manipulando. Ele está sendo manipulado porque ele passou todo o momento de estudo dele seguindo um sistema
que tem aquilo como verdade e nada mais. Você pode achar conspiração ou não, mas farmacêutica e indústria alimentícia tem muito, mas muito poder, muita influência dentro da ciência, dentro das universidades, dentro do que é ensinado a esse sistema todo, que começa lá dos médicos sendo treinados na universidade. E isso me doeu de uma maneira absurda, que eu não poderia ficar mais calado. Eu não poderia deixar outra pessoa passar 10 anos ou talvez uma vida inteira curta, porque se você tem os problemas que eu tinha, você não vai viver muito tempo, nem com muita qualidade. E não falar isso, e não evitar que essa pessoa passe com esses problemas ou piores, por conta de não terem sido apresentadas uma saída alternativa. O direito do cidadão de saber as opções que ele tem e ele fazer a escolha informada. Mas ele precisa ter as opções colocadas na mesa para que ele faça essa decisão. Isso não foi dado para mim, isso foi retido dos meus direitos e é retido de direito de várias pessoas e é assombrado para várias pessoas não tomarem um caminho que talvez sanaria todos os problemas na vida desse indivíduo. Eu passei 10 anos com glicemia indo a 500 e a 30, quase morrendo algumas vezes com hipoglicemia ou hiperglicemia, tendo sabe-se lá quais danos irreparáveis eu tenho no meu sistema hoje por conta desses 10, 12 anos. Mas eu sou grato que eu descobri um caminho alternativo. E eu não poderia ser egoísta o suficiente de não vir aqui, de gastar toda a energia possível que eu possa para passar essa mensagem para quanto mais pessoas eu puder. Eu senti que esse tipo de alimentação, esse tipo de grãos processados, essa vertente promovida no mundo inteiro, me manteve com os braços e mãos atados para que eu fosse obediente, para que eu não saísse, pensasse fora da casinha. E o mais interessante é que comer de forma ancestral me libertou não só de maneira estética e física, que era uma coisa que eu almejava, sim, mas me libertou de maneira cognitiva, de maneira criativa. Meu potencial de gerar valor para outras pessoas, gerar dinheiro para mim, ser criativo, construir um projeto, escrever um livro, criar coisas de dentro da minha cabeça para fora do mundo, foi de 0 a 100 muito rápido, a partir do momento que eu desinflamei meu corpo de lixo industrial e comi o que todo mundo falava para diabético maneirar: carne e gordura. E esses 100 profissionais ou mais que eu passei durante 10, 12 anos não puderam me apresentar uma simples ideia, um simples título de livro. Vai dar uma olhada nisso daqui porque é interessante. Então é por isso que a Ceto Saudável existe, é por isso que eu, Rodolfo Gebim, estou aqui falando todos os dias e desde lá de 2019, com um inscrito, eu não perdi uma semana de conteúdo. Religiosamente eu posto conteúdo gratuito aqui. Eu estudo, eu posto. Eu aprendo, eu posto. Eu leio, eu posto. Eu espero que esse canal tenha sido importante para você da maneira que é importante para mim. Eu recebo muitas mensagens de apoio, muitas mensagens de agradecimento e isso me dá cada vez mais energia para saber que eu estou fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, como essa informação fez diferença na minha. Nós aprendemos juntos, nós erramos juntos, eu aprendo muito com vocês nos comentários. Isso daqui me enche de esperança sobre a gente talvez mudar. Eu não diria que mudar um sistema que é muito difícil, mas criar pelo menos uma resistência mais forte e mais robusta nesse mundo. O mundo precisa de mais comunidades assim. É por isso que eu não sou muito desse perfil de influencer que faz briguinha com quem acha que tá falando uma coisa ou que tá falando outra. Eu prefiro muito mais fazer colaboração, porque eu acho que tá todo mundo com o mesmo intuito, sair da corrida de rato. E por mais que o YouTube não distribua meu conteúdo tão amplamente como outras coisas, por ser tópicos sensíveis, por ser desafiador do sistema que a gente tem hoje em dia, por não receber muito dinheiro, porque a gente está indo contra as grandes empresas, grandes corporações que fazem a geração de dinheiro, eu conto com vocês de espalhar, de distribuir, de mandar essa mensagem adiante que eu estou mandando desde 2019, porque eu não posso ser egoísta a ponto de não passar essa mensagem. E a gente está aqui junto para passar essa mensagem adiante, mudar o máximo de vidas, tirarem o máximo de pessoas do autopiloto o possível. Porque essa transformação não é só estética, ela vem aqui também. E o sistema tem muito medo de pessoas criativas. Obrigado se você assistiu o vídeo até agora, eu fico feliz em partilhar um pouco mais da minha vida com você. E boa jornada a todos nós. Valeu!